Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe, vamos falar de tênis. Alexander Zverev está eliminado do Masters 1000 de Xangai, de novo perdendo para Arthur Rinderknech. Já tinha perdido para o francês na primeira rodada de Wimbledon e agora na terceira rodada do Masters 1000 de Xangai. O tenista francês jogou muito bem, né? Teve um primeiro set em que o Zverev até começa melhor, aproveita cedo para quebrar, mas a partir do segundo set o francês ele é superior, né? Ele joga melhor e depois disso ele vai pouco a pouco tomando o domínio do jogo e assim, virou de um 6-4 pro Zverev, um 6-3, 6-2 pro Rinderknech. Detalhe, né? 38 bolas vencedoras do Rinderknech contra 20 do Alexander Zverev. 23 winners de forehand do Rinderknech, 5 do Zverev. 23 erros não forçados para o Rinderknech, 20 para o Zverev. O Rinderknech ganhou 24 pontos na rede, o Zverev 10. No fundo de quadra, 29 pontos para o Rinderknech, 27 para o Zverev. 83 pontos no geral contra os 66 do Zverev. O que eu quero dizer? O Rinderknech foi superior. Não é que é um jogo apertado que você perde em detalhes. A partir do segundo set, uma superioridade notável do francês, que, assim, eu olho pro jogo, não é que eu falo, ele vacilou nesse ponto aqui. Não, o outro foi melhor. E sabe o que é o mais impressionante? Eu não sei o que o Zverev vai falar na coletiva, se ele vai apelar para uma desculpa, se ele vai dar mérito para os adversários, mas aquela declaração dele na primeira rodada, após ele ganhar do Valentim Roya, olha, vai virar contra ele, né? Ele vai falar, estão deixando as quadras mais lentas para beneficiar o Sinner e o Alcaraz, né? Mas, meu amigo, se você não vai conseguir vitórias nem na terceira rodada, assim, de um Masters 1000, quando Sinner e Alcaraz já estão fora da equação, né? Assim, você tá arrumando problema pra você, porque essas declarações vão te perseguir. E agora a gente vê essa atuação do Alexander Zverev, né? Que assim, é uma atuação de baixíssimo nível, mas sabe o que é o pior? É a previsibilidade, né? Por que ele tá tendo poucos winners de forehand, né? Porque ele é um cara que não conseguiu evoluir o forehand dele para conseguir mais letalidade. É um golpe que, quando a confiança tá baixa, fica curto, às vezes fica alto, e para alguém que gosta de meter a mão na bola como o Rinderknech, né? E gosta de subir a rede, tem muita mão para volear, é um prato feito, né? E aí a questão é, o Zverev fica sempre lá no fundinho de quadra, jogando ali agressivo com backhand, tendo esses problemas com forehand. Ele é muito previsível, entende? Ele tem uma dinâmica de jogo que, assim, não é tão complicado para o adversário ir lá e entender o que ele tem que fazer em quadra. A questão é se ele consegue jogar bem o suficiente para ir lá e ganhar dele. Porque a gente não tá falando de um bobão, né? Tipo, não tô falando que o Zverev é um tenista de baixo nível, porque isso aí também é um erro falar. Mas, assim, essa é a temporada para mostrar, assim, se ele ficar nessa mediocridade que tá nessa temporada, né? Ele não vai conseguir bons títulos, né? Tipo, ganhou o Munique esse ano, ATP 500, legal, mas é só isso, né? Tipo, por um cara que ambiciona ganhar um Grand Slam pela primeira vez, que já ganhou um monte de Masters 1000, já ganhou ATP Finals 2 vezes, entende? É só isso que ele vai ter no ano todo? Um ATP 500? É pouco, é muito pouco. E o nível apresentado hoje não tem desculpa. Tá úmido, a quadra tá lenta, mas não tá só pra ele, é pro adversário também. O Rinderknech estava jogando na mesma quadra e jogou melhor. Então, assim, é uma atuação do Zverev que, sinceramente, pra quem torce, pra quem apoia o cara, né, ela é frustrante porque, assim, eu já vi esse filme antes e já vi o destino dele, né? Então, assim, o Zverev hoje jogou mal, mas ao mesmo tempo, assim, não é de se surpreender que ele enfrente um adversário que já o derrotou antes e não mude quase nada de dinâmica de jogo, achando que, não, dessa vez se eu jogar bem o que eu quero fazer, eu vou ganhar. Não é assim que funciona, né? Porque esse tipo de padrão, se o tenista tem que olhar e falar, o que, que eu faço para evitar isso, né? Porque não é chocante que ele já, o Medvedev no pior momento da carreira dele ainda dê conta de vencê-lo, né? Nos últimos 15 jogos, 13 vitórias pro russo. Você não acha que, assim, desde 2020, quando o Medvedev virou um tenista de primeira prateleira, está 13-2 o confronto direto, o Zverev olha pra isso e fala, vou continuar fazendo a mesma coisa? Você não acha isso um erro? Eu acho, né? Então, assim, enquanto ele não acordar pra vida, fazer os ajustes necessários, esse tipo de coisa vai continuar acontecendo e a verdade é, tipo assim, é uma tendência até piorar, né? Porque quando você fica estagnado, você vai ficando pra trás, né? Tipo, quando você não fica pior, mas necessariamente não evolui, outros estão evoluindo, outros estão melhorando, aí você vai ficando pra trás.
O que o Stefanos Tsitsipas sofre hoje não é que ele regrediu em termos de tênis, né? É porque ele ficou estagnado. E aí os problemas continuam, são cada vez mais expostos e os adversários sabem o que tem que fazer para vencê-lo. Então, assim, essa é uma atuação do Zverev que para mim deixa muito claro. Se ele não conseguir trazer uma mudança para o jogo dele, ser um pouco mais letal, indo um pouco mais para a rede, né? Conseguindo um pouquinho mais, muito mais na verdade, letalidade com forehand, olha, fica difícil, porque a derrota dele pro Rinderknecht, tanto aqui quanto foi lá em Wimbledon, é do mesmo jeito, né? Da mesma maneira, e ele não encontrou resposta. A derrota dele pro Aliassime é igualzinho, entende? O Aliassime viu o forehand com uma válvula de escape para ele conseguir tirar a agressividade do alemão no fundo de quadra, vai crescendo pouco a pouco e do nada você já vê ali, já tá e acaba ganhando o jogo, né? Tipo, realmente uma bela atuação para Arthur Rinderknecht, agora enfrenta o Jiril Herética, né? Assim, a vida nunca ia ficar mais fácil, né? Se o Zverev já sofreu isso contra o Rinderknecht, imagina contra o Lehética, né? O Lehética ia também machucar muito o forehand dele. Então, assim, não adianta apenas o Sinner e o Alcaraz ficarem de fora de um Masters 1000, né? Tipo, o Zverev precisa de mais coisas para ganhar esses torneios. E a verdade seja dita, ele já teve outras oportunidades esse ano, né? Lá em Miami, né? O Sinner não estava jogando, o Alcaraz já tinha saído e ele caiu pro Arthur Fils, né? Em John Wells, que é na estreia pro Griggs, pô. Lá em Xangai, tudo bem, na Xangai agora, né? Mas lá no Canadá, foi enfrentar o Khachanov, né? O Khachanov jogou muito aquele jogo, mas era o melhor torneio do Zverev no ano, ele perdeu, entende? Isso acaba, por mais que aquele jogo em si, eu dei mais mérito pro que o Khachanov jogou, né? Porque eu não achei que o Zverev jogou mal. Mas agora, assim, não tem o que dizer, foi uma partida ruim e o Rinderknecht não perdoou, né? E o mérito de um grande tenista não é apenas ganhar quando joga bem. Qualquer um faz isso. O próprio Rinderknecht hoje foi lá e fez. O mérito de um grande tenista é ganhar quando coisas não estão funcionando. Entende? Você tem um jogo difícil e dá um jeito de dar a volta por cima e vir lá e triunfar. E isso o Zverev falha mais uma vez. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.